Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando o nosso ciclo de debates, diálogos com o CONGEMAS, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. O CONGEMAS, integrado, articulado às demais organizações da política de assistência social, tem realizado um conjunto de debates, incidências políticas para fortalecer a agenda em defesa do Sistema Único de Assistência Social, aprimorar a governança democrática do Sistema Único de Assistência Social, uma política pública, um dos maiores sistemas de proteção social, que por ser um sistema estatal tem atributos muito importantes, como a continuidade dos serviços prestados à população, o orçamento público, com financiamento cooperado entre os entes federados, o pacto federativo, tem controle social, controle democrático por meio das instâncias de participação, de controle dessa política de fiscalização, normatização da política pública de assistência social. Nós temos dado centralidade a temas muito importantes na atual conjuntura, como segurança de renda, pacto federativo, corresponsabilidades dos entes federados no Sistema Único de Assistência Social, o desfinanciamento da política de assistência social, assim como demais políticas por conta da emenda constitucional número 95 de 2016, o teto dos gastos sociais, o orçamento necessário para enfrentar esse contexto de Covid-19. Importante lembrar que o CONGEMAS ele participa da coalizão Direitos Valem Mais, que é uma coalizão que articula mais de 200 entidades e organizações de políticas públicas, e tem atuado junto ao Legislativo, ao Supremo Tribunal, com o objetivo de revogar a emenda constitucional, de aprovar projetos de lei que garantam recursos para assistência social, como o PL 4292, o chamado Plano Emergencial para Assistência Social, enfrentar esse contexto de pandemia, e uma atuação bastante expressiva, bastante importante, e que você deve participar, você que defende essa política, que atua na política de assistência social, que é o piso emergencial para serviços essenciais. Esse piso visa enfrentar o contexto de pandemia e é o orçamento para 2021, os serviços considerados essenciais, saúde, assistência social, educação, segurança alimentar e nutricional. Esse é o objetivo do piso emergencial, enfrentar o contexto de pandemia. E nós temos atuado especialmente pela instalação da Comissão Mista de Orçamento e ações que garantam o orçamento necessário para políticas essenciais e, entre elas, a assistência social. Você que está assistindo pela primeira vez, assista, compartilhe também as edições que nós já discutimos aqui, os temas que já debatemos, está no canal do YouTube, acesse o nosso canal, se inscreva lá e também discuta em outros momentos, faça o debate, difunda os conhecimentos e as discussões que são feitas aqui nesse canal. Já passaram por aqui diversos atores importantes, como parlamentares, movimentos, organizações da sociedade civil, ex-ministras, ministros, secretárias nacionais, especialistas, pesquisadores que atuam na política de assistência social, mas também aquelas instâncias, os fóruns, frentes que atuam na assistência social, entidades que estão nessa grande aliança, nessa grande rede, para que nós possamos cada vez mais fortalecer a política de assistência social. Nós estamos concluindo o processo eleitoral dos municípios e daí a importância de fazer um debate específico aqui no Diálogos com o CONGEMAS sobre a organização da assistência social, a partir da sua base normativo-jurídica, da sua legislação, considerando as funções estabelecidas legalmente para essa política, que tem uma responsabilidade no sistema mais amplo de proteção social, e por isso nosso tema de hoje é transição pós-eleições, e a responsabilidade ética na assistência social. E hoje nós vamos contar com participações muito importantes que vêm aqui colaborar com o debate, apoiar você que está chegando no SUAS, chegando na assistência social, os gestores que estão conduzindo ou que vão iniciar a condução de transição, estão encerrando suas gestões, também fundamental que participem desse diálogo, também contribuam com considerações, façam anotações ali no nosso Facebook para que possamos ampliar
essa discussão, né? E os nossos debatedores aqui também possam fazer considerações sobre a sua participação. Também esse espaço é importante para conselheiros, conselheiras de assistência social, trabalhadores do SUAS, né, que têm uma responsabilidade ética, política, com a continuidade dos serviços prestados à população, com o aprimoramento da gestão do SUAS, né, da prestação dos serviços prestados, serviços essenciais, seguranças que são afiançadas por essa política. E eu quero, né, muito agradecer o Arimateia, a Rosângela e a Iris, que hoje vão debater conosco aqui, são nossas convidadas, nosso convidado. Você já conhece o José Arimateia de Oliveira, ele que é diretor do Congemas, faz parte da executiva do nosso colegiado, é secretário municipal de assistência social no município de Aratuba, no Ceará. Obrigada, Arimateia, mais uma vez estar aqui conosco. Obrigado aí também, querida, pelo convite, né, também de estar nesse momento de diálogo, de debate, e claro, pela sua condução, que sempre é maravilhosa, viu, Josi? Nós também, muito obrigado, enquanto como Gemas, a sua presença aqui nos diálogos. E o secretário Arimateia sempre traz contribuições muito importantes, domina muito a questão financeira, o financiamento público da assistência social, tem importantes contribuições nas instâncias do SUAS e com certeza vai colaborar hoje nesse importante debate. E vou apresentar para vocês também a Rosângela Ribeiro, que é consultora de assistência social da Confederação Nacional dos Municípios. Obrigada, Rosângela, pela sua presença aqui hoje. Obrigada, Gisimere, obrigada. Em nome do nosso presidente Vladimir Aroldi, né? Estendo aqui os cumprimentos também à presidente Lawande, ao vice-presidente José Cruz, né, parceiros da CNM. Para a gente é uma grata satisfação poder levar um pouco de informação, né, não só aos novos gestores, né, mas também aqueles que continuam sugestões em relação a esse tema que é tão importante, dada a conjuntura que a gente vive na política de assistência social, né? Muito obrigada, espero que seja uma tarde incrível aqui de debate. Obrigada, Rosângela, com certeza. E a Iris, que a pouco ela se integra, né, ao nosso debate. A Iris de Oliveira é professora da Universidade Federal, lá no Rio Grande do Norte, secretária de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social, vice-presidenta do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social, FONSEAS, na região Nordeste. E ela também integra, né, lidera lá o Fórum de Secretários e Secretárias de Assistência Social do Consórcio do Nordeste. Então, nós vamos organizar o nosso debate em 2 blocos, né, com questões para permitir esse debate, essa reflexão. É importante que você, né, também comente, traga questões, né, considerações, você que atua no SUAS. E esses 2 blocos, né, a questão central que nós vamos debater aqui hoje, né, com colaborações tão importantes de quem tem experiência e responsabilidade ética nessa política, né, é organizar o processo de transição. Né? O que nós precisamos para organizar uma transição com ética, transparência, eficiência, né? Considerando aí os princípios éticos da administração pública, né? Então a questão central aqui é quais são as exigências, né? As competências que essa política tem, as exigências legais, o estabelecimento de providências, as providências necessárias, instrumentos, né, que os gestores precisam prestar muita atenção, se apropriar rapidamente para quem está chegando e também quem está encerrando a gestão, organizar essa documentação necessária para fazer uma boa transição. São instrumentos de gestão que são fundamentais para identificar quais são as demandas para essa política e também, né, produzir as respostas em termos de serviços e benefícios. Então é importante também refletir, além dos aspectos mais institucionais dessa política pública, né, legais, técnicos, também a dimensão ética na administração pública. Por isso nós vamos aqui refletir alguns desafios, né, considerando como muito bem lembrou Rosângela, a conjuntura. Nós temos que considerar o contexto, né, e o significado que tem, e esse contexto é o contexto de crise da Covid-19. Então, a partir da experiência que vocês têm, dos debates que já fazem, né, vamos então iniciar nosso primeiro bloco, que trata justamente das orientações, né, aos gestores que estão encerrando e àqueles que estão chegando,
como se organiza o SUAS, sua base normativo-jurídica, providências na transição, instrumentos de gestão. Nós vamos começar com o secretário Arimateia, né? Quais as tarefas aí, secretário, para partilhar a sua experiência, que admiramos muito, né? Um secretário que está liderando aí, né, no seu estado e nacionalmente, todo o processo de discussão muito qualificada dessa política. Quais as tarefas e que responsabilidades, né, os gestores têm na transferência do cargo, né, de quem assume a política de assistência social também, o que precisa compreender em relação a esse processo de transição? Quais as ações essenciais nesse processo? Por favor, secretário. Primeiro de tudo, né, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu acho que, como sempre, o Congemas vem realizando diálogos enriquecedores e que vem ajudando a colaborar nesse processo de construção de política pública, e mais ainda, né, alertar todos os retrocessos que a gente acaba vivendo, principalmente dentro da política de assistência social. E passado, apesar que nós teremos no próximo domingo, e aí a gente também precisa ficar alerta, né, e estar escolhendo gestores que representem de verdade a proteção social, o Sistema Único de Assistência Social. Acho que a gente também tem que fazer essa reflexão e deixar isso muito claro aqui, né, como tensionamento do que o Congemas vem tratando em vista, né, dos grandes retrocessos que a gente vem passando. E aí, nós temos grandes desafios para a próxima gestão pública, que se inicia em 2021 e vai até 2024. Principalmente porque nós temos um grande número de novos prefeitos que vão precisar qualificar as suas equipes, né, qualificar os seus novos profissionais, seus novos gestores que vão assumir a pasta da assistência social. Então, já gera um alerta amarelo para a gente começar a pensar como e quais desafios esses gestores vão encontrar, principalmente pela conjuntura, pela situação de emergência que nós vivemos hoje no Brasil, né? No Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, nós precisamos, né, mais do que nunca, ficarmos em alerta e, principalmente, tentarmos, né, nesse processo de transição, colocar todos os processos, esclarecer de verdade a quem está deixando as secretarias, né, quem está vindo assumir a gestão, como é que você está deixando o município e quais são os desafios que os municípios, os futuros gestores terão, né? Infelizmente, ano que vem, na cidade de Aratuba, eu não estarei mais como gestor, né? Infelizmente, pelo processo democrático, né? Mas, de forma alguma, a gente vai deixar o processo cair. Então, nós vamos preparar um processo de transição, né? Não existe uma receita para esse processo, mas existe muito uma segurança, enquanto gestores públicos, da gente desenhar quais são as documentações que esses gestores precisarão ter em mente para a disponibilização de dados essenciais para que esses novos gestores possam compreender. E aqueles que estão permanecendo também precisam fazer uma reflexão, né, de como é que o seu município está, né, como foi essa gestão de 4 anos, principalmente nesse período de pandemia em que a gente está passando agora. Então, eu acho que o primordial de tudo é começar a preparar toda a legislação que os gestores têm da política de assistência social. Ela é orgânica do município, onde tem a seção que fala sobre a assistência social. Isso é essencial, né? Disponibilizar uma cópia. Os municípios que têm lei do SUAS municipal, disponibilizar essa cópia da lei do SUAS. Se não tem a lei do SUAS, então você tem uma lei que cria a Secretaria de Assistência Social, que vai falar também dos benefícios eventuais, que vai falar de como é que está a estruturação, né? A lei que cria o Fundo Municipal de Assistência, se faz necessário também que seja colocado isso dentro de uma pasta para ser feita a transição,
ser disponibilizado. A lei que cria o Conselho Municipal de Assistência Social, né, instância de controle social de grande importância. Então, a gente precisa também fazer esse checklist, né? A LDO também precisa ser repassada, a LDO com relação ao ano de 2021 e a LOA do ano de 2021. Então, eu acho que isso é o essencial que precisa ser colocado para os novos gestores, para eles, primeiro, em dezembro, já terem uma noção de como é que em janeiro eles vão encontrar estruturalmente e de regulação o sistema único de assistência social no seu município. Se a secretaria tiver um regimento interno, é bom disponibilizar isso, né? Projetos de lei da assistência social, que tratam da assistência social, que estejam tramitando nas câmaras municipais, é essencial que seja feito um checklist de todas essas leis, para que esses novos gestores possam fazer uma reincidência política dentro das câmaras municipais para a aprovação dessas leis da política de assistência social. Então, isso é crucial nesse momento, né? Uma segunda parte é atualizar os dados, né, e preparar os relatórios da situação do Fundo de Assistência Social, né, dos saldos que vão ficar. Você já pode dar uma prévia dos saldos que possivelmente vão ficar para ser feita a reprogramação em janeiro de 2021, né? Saldos, os restos a pagar que, infelizmente, algum outro município não vai conseguir no 31 de dezembro concluir, né? Então, você vai deixar restos a pagar, né? Você vai ter que também preparar um relatório com seu quadro de pessoal, sejam os concursados, os contratados, porque o próximo gestor vai precisar compreender que chão ele está pisando. Quais são os profissionais que ele vai precisar contratar a partir do ano de 2021? Sejam os profissionais de referência, sejam os profissionais de nível médio, como é que está estruturalmente o recurso humano da política de assistência social, né? Verificar a questão dos repasses, né? Como é que se tem parcelas atrasadas, verificar se você tem estado que ainda trabalha muito com a história do convênio, né? Então, verificar como é que estão os convênios com a política de assistência social do seu município. Então, se faz necessário também montar uma listazinha desses convênios em vigência para repassar, né? Colocando nome do concedente, objeto, valores, parcelas recebidas, parcelas que ainda vão receber, o cronograma de execução, né, a fase de prestação de conta. Então, se faz necessário, até pelo compromisso que cada um tem, em deixar isso muito claro. Preparar também as licitações e contratos em vigência, aqueles que vão vencer no dia 31 desse ano, aqueles que vão passar para o próximo ano. O próximo gestor vai precisar ter essa noção de quais são os processos licitatórios que estão em vigência e que vão ser possíveis eu trabalhar para iniciar a gestão em 2021. Os bens patrimoniais, é essencial que você tenha uma listagem, uma relação dos bens patrimoniais, dos tombos, o relatório de saldo de almoxarifado. Fiquem atentos com o relatório de saldo de almoxarifado, né? Isso é necessário e importante, principalmente com relação aos órgãos de controle. Então, se faz necessário que os gestores possam fazer esse controle, né? Sejam aqueles que vão permanecer ou vão sair, precisa passar para a próxima gestão. Como é que está o almoxarifado, como é que estão os bens, o que tem de bem em desuso, que já pode ir para um possível leilão no ano de 2021, né? Então, eu acho que a gente tem que organizar isso muito bem, né? Para poder fazer com que as coisas, do mesmo compromisso que vocês assumiram em janeiro de 2017, vocês também possam entregar com esse mesmo compromisso no dia 1º de janeiro de 2021. Até porque a gestão é continuada, todos nós temos responsabilidades. E todos nós construímos um maior sistema de garantia de direitos. Então, se nós construímos isso, nós estamos construindo política pública que afeta diretamente a nossa população. E a nossa população, de forma alguma, ela pode ser afetada, né? Outra coisa, se existem processos judiciais contra a Secretaria de Assistência Social,
se faz necessário preparar uma listagem, um checklist para ser passado para o próximo gestor, né? Ficar atento às leis ainda de vedação eleitoral, até 31 de dezembro essas leis ainda estão em vigência, né? A lei de responsabilidade fiscal, principalmente com relação à questão de contratação de pessoal. Então, se faz necessário ter essa atenção imediata. E, mais ainda, as ações de enfrentamento ao Covid-19, aos recursos da 369, que em 31 de dezembro vão precisar ser devolvidos até o 31 de dezembro, pela portaria lá, da 369, a 378 não, a 378 ela é um incremento, o recurso ele vai ser reprogramado, mas a 369 ela tem uma outra instrumentalidade, então ficar muito atento ao que ela fala com relação à execução desse recurso, que eu acredito que a Rosângela vai poder trazer elementos essenciais com relação à 369, fez grandes debates, né, até participou de momentos com o próprio Ministério, falando da portaria 369, que regulamenta a questão do recurso emergencial para compra de EPI, acolhimento e alimentos, né, aqueles 3 recursos que os municípios receberam. Né, apresentar também um relatório com as regulações do SUAS nas 3 esferas. Então, quais são as regulações que você tem na União, que você tem no seu estado de cofinanciamento, de coisas específicas do seu estado que regulam o sistema de assistência social e coisas específicas que regulam o sistema de assistência social no seu município, né? Preparar também uma listagemzinha de restos a pagar, porque isso vai dar uma dimensão da situação financeira e também vai ajudar a fazer o plano de reprogramação dos recursos que vão ficar em conta do ano de 2020, né? E é importante também fazer uma linha do tempo da gestão de 2017 a 2020. Eu acho que é importantíssimo que a gente possa fazer essa linha do tempo, principalmente para as pessoas entenderem quais foram os desafios que vocês, enquanto gestores, encontraram e quais foram as mudanças, os avanços, quais foram os indicadores que se avançaram neste período. Então, eu acho que isso é necessário fazer essa reflexão, principalmente da linha do tempo, mostrar o quanto você, gestor, fez para que o sistema de assistência social garantisse direito, estivesse junto da população e fosse, sim, o guarda-chuva necessário para fortalecer ainda mais, né, a nossa população, fortalecer os vínculos familiares, né, garantir direitos, garantir proteção social. Né? E eu acho que e para finalizar, é colocar assim, quais são os desafios que o SUAS do meu município tem para o futuro, quais são os desafios, quais são as prioridades que precisam serem conduzidas para os próximos anos. Né? Então, eu acho que é essencial, a partir desse checklist que eu montei aqui para vocês, a gente pensar um grande relatório. Você fica com a cópia deste relatório, você entrega esta cópia desse relatório para o próximo gestor, né, que vai poder, a partir daí, construir o próximo plano de assistência social. É também importante que dentro dessa documentação vocês entreguem um plano municipal de assistência social, que vai ser revisado, né, deve ser revisado, melhorado e adequado para a próxima gestão. Né? Então, a próxima gestão tem esse grande desafio. O plano decenal, que alguns municípios talvez estejam encerrando seu plano decenal ano que vem, então vão precisar construir um novo plano decenal da assistência social no seu município. Então, essas vigências de planos, elas vão também precisar ser vistas e vão precisar estar dentro desse checklist a ser feita a transição, né? E eu acredito que cada um teve o compromisso, né? Não é porque quem não foi eleito não fez um bom trabalho. Eu acredito que todos os gestores tiveram um grande compromisso para fazer com que a política de assistência social tivesse e chegasse na ponta aonde realmente as pessoas precisam e necessitam. Né? E da forma como a política da assistência social é construída como política pública, e não chegar da forma assistencialista como o governo quer que chegue. Né? O governo, eu digo isso, governo federal. Mas eu acho que nós temos um grande desafio também, né? Não só, nós temos a pandemia como desafio, nós temos os retrocessos do próprio governo federal, do próprio direcionamento do Ministério,
Então, eu acho que os próximos gestores terão esses desafios, mas uma coisa é certa, o Colegiado Nacional de Gestores de Assistência Social podem contar com o FONSEAS, podem contar com a CNM, podem contar com a Arimatea, com a Jucinelli, que a gente vai estar à disposição para continuar a construir esse sistema que garante direitos. E aí eu vou deixar o debate aí fluir com as meninas, e ele seja bem-vinda, e a gente está junto aqui, tá bom, gente? Maravilha, olha só, quem está assistindo está tendo a oportunidade de ter uma aula aqui com a Arimateia, né? É só depois seguir atentamente, voltar no vídeo e ver passo a passo aqui das questões essenciais que ele coloca né, para a transição. São pontos muito importantes. Tem que montar um dossiê, né, secretário? Secretário mostrando todo o seu compromisso, sendo muito elogiado aqui pela sua postura ética, né? Ele está encerrando sua gestão pelo processo democrático que aconteceu na sua cidade, mas com o compromisso de continuar como defensor do SUAS. E nós sabemos que a política de assistência social ela tem que ter continuidade, né? Nós pegamos o último ano do exercício, né? O PPA, o Plano Plurianual, os secretários que começam agora, eles, secretárias e secretários, assumem o último ano do PPA que foi elaborado pela gestão anterior. Então tem uma perspectiva de continuidade. O secretário fala muito bem aqui da importância de fazer um balanço. O que durante a gestão ele conseguiu, né, realizar em Aratuba, o que foi possível avançar, o que ainda é desafio, né, discutir com esse gestor que assume essa gestora qual é o cenário, né, quais são os gargalos, quais são as dificuldades. E, se possível, eu acho isso fundamental, tornar esse processo democrático, né, amplo, envolver trabalhadores do SUAS, envolver conselheiros, isso é fundamental. Obviamente que tem os momentos específicos de reuniões de transição, prefeito, prefeitas, né, secretários, mas oportunizar esses diálogos é fundamental. Então, bem-vinda, secretária Iris, né, se integra aqui agora ao nosso diálogo. Obrigada por estar aqui conosco. Secretário, eu não sei se a secretária conseguiu assistir toda a sua fala, mas trouxe elementos muito importantes sobre legislações e normas, né, do município, gerais, nacionais, específicas, instrumentos de gestão, alertou os secretários que estão saindo e os que estão chegando em relação ao papel dos órgãos de controle, né? Nós temos que ficar atentos, ações judiciais que o município responde, vamos ficar atentos ao sistema de justiça, né? Nós prestamos serviços, tem uma relação estreita aí com as demandas do sistema de justiça. E agora nós vamos ouvir, né, a secretária Iris, que vai trazer também aí as suas reflexões, sua contribuição, a secretária que aqui representa, né, o FONSEAS, o Fórum de Secretários de Estado, representa o Fórum de Secretários da Região Nordeste, que fez uma orientação para os municípios do Nordeste, né, o Comitê Técnico do Consórcio, em relação aos aspectos essenciais nessa transição. Então, os municípios vão receber, né, essa orientação na região Nordeste, e o FONSEAS, o Fórum, também vai acolher essa orientação e também disseminar com outros estados, né? Outros estados também vão ter a oportunidade de conhecer essa orientação técnica. Secretário, o SUAS é um sistema público, né, descentralizado, participativo, né, cumpre o pacto federativo, tem funções de gestão que temos aí uma responsabilidade controlada, né, pelos organismos de controle, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que é o órgão de fiscalização, normatização, que delibera sobre essa política, e nós estabelecemos relações tanto intersetoriais, porque trabalhamos com fenômenos complexos, né, como violações de direitos humanos, a exemplo de violência contra crianças e adolescentes, né, e outros públicos também, e trabalhamos com, então, sistemas de justiça e sistemas de direitos humanos, né, dada essa relação e as respostas dessa política. O que é fundamental, secretária? Conhecer, né, que esse gestor conheça, ao chegar no município, muitos não conhecem a política, né, o que é fundamental no início da gestão? Para quem está concluindo também, quais as providências que são essenciais, né, a partir da sua experiência como secretária de Estado? Por favor, secretária. Desligado, seu áudio está desligado. Tá. Pronto, agora sim.
Boa tarde, então, a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Saudar a Arimateia, dizer que é realmente uma aula, né, muito aprendizado dessa experiência e dessas reflexões que ele nos traz. Saudar a Rosângela aqui também e a Jucimere aí, a nossa... que eu diria assim, a grande parceira, a grande do Nordeste aqui, a nossa já adotada nordestina aqui também, no consórcio do Nordeste, e pelos secretários estaduais também aqui da região Nordeste. Olha, eu vou até dar uma passeada aqui em algumas ideias, mas assim, eu acho que o desafio de quem, né, o SUAS como um sistema público, né, e a defesa da assistência social como política pública, como direito, né, é sem dúvida o primeiro grande desafio, né, dos gestores, de quem está saindo, de quem estará chegando, né. Eu acho que estamos diante de uma política, né, que nós estamos o tempo todo tendo que dizer o que é a política de assistência social, né, que a assistência social é direito, não é caridade, não é benemerência, não é filantropia. Então, eu me deparo cotidianamente com esse grande desafio em nível mesmo da gestão estadual. E é isso que, né, é uma política que precisa passar pelo orçamento. A gente sabe que toda política pública, né, ela tem uma dimensão de normatividade, de normas, né, de uma base legal, jurídico-legal, ela tem uma dimensão que é da organização da gestão, mas se ela não passar pelo orçamento, ela não se efetiva na vida das pessoas, né? Então, para quem está saindo, ter a disponibilidade e a disposição de abrir, né, o orçamento da secretaria, abrir, né, a gestão do órgão para quem está chegando do ponto de vista, né, daquilo da gestão financeira. Eu acho que isso aí é um passo muito importante, porque o gestor que está chegando precisa conhecer, né, qual a participação, né, da gestão municipal, né, no financiamento dessa política, né, qual a situação também do cofinanciamento federal no âmbito da gestão municipal. Então, acho que conhecer o orçamento é um grande desafio para o gestor municipal, para o gestor que está chegando e para o gestor que está saindo. Acho que um outro grande desafio e tarefa é conhecer a realidade. Na medida, né, quando qualquer gestão, qualquer candidatura, né, que disputa uma eleição municipal, que disputa uma eleição estadual, se elabora um projeto de governo. Então, todo mundo parte de uma ideia preliminar. Mas, quando a gente na equipe de transição, e aí eu creio que eu não pude acompanhar a fala inicial de Arimateia e a reflexão inicial aqui da Jucimere, mas, né, creio que vocês já devem ter tratado da importância da composição de uma equipe de transição, né? Então, tanto o novo gestor é importante procurar o gestor atual para organizar esse processo de transição, né? Tendo a convicção aí de que ninguém está pedindo favor a ninguém, né? É obrigação de quem está saindo, né, fornecer as informações, e é direito também e obrigação de quem está chegando ter acesso a essas informações. Eu acho que isso é o que vai permitir
uma postura, a abertura para esse diálogo inicial vai permitir, facilitar muita coisa nessa transição, né? Vai permitir ao novo gestor ter acesso aos instrumentos de gestão, ter acesso às informações, ter acesso a relatórios, né? Que irão, com certeza, dar continuidade àquilo que precisa ter continuidade e construir, né, a sua ação de governo a partir de então, né, a partir do próximo ano. Daí que compor uma equipe de transição é muito importante. E aí é muito comum nas equipes de transição nem sempre contemplar especificamente a assistência social. Às vezes, a assistência social está numa grande área nas equipes de transição de política social, de políticas públicas, né? E eu acho que brigar e lutar para que, dentro da equipe de transição, né, tenha lugar para assistência social, assim como para a saúde, para a educação e tal, quer dizer, e demais políticas, ou seja, pelo lugar da política de assistência dentro da política, dentro da equipe de transição, é muito importante, porque só assim, já nessa equipe, o novo gestor pode ir se apropriando, né, da realidade da política no município, né, e da gestão da política. Então, e aí, feita a equipe de transição, tendo a participação na equipe de transição mais global do município, é um grande desafio conhecer a realidade, né? Lógico que, né, parte-se do princípio de que quem está assumindo é do município, né, conhece o chão que está pisando, mas no âmbito da assistência social e de qualquer política pública é necessário mergulhar nos dados, né? Dialogar com a equipe de transição da assistência social, buscar a vigilância socioassistencial do município para conhecer tanto a realidade, né, isso, e assim como ao gestor que está saindo, a abertura para que as equipes possam dialogar com a equipe de transição possa dialogar com todos os setores da secretaria, todas as unidades, e eu vejo, né, o diálogo com os relatórios, os produtos que a vigilância socioassistencial de cada município pode produzir, como um elemento muito importante para o gestor que está chegando, né, para formular, e principalmente para tomar pé da realidade, conhecer a realidade do município do ponto de vista dos dados técnicos que a vigilância pode oferecer. E, ao mesmo tempo, a questão do funcionamento, enfim, dos relatórios de gestão, que eu acho que a Arimateia já deve ter tocado. Mas eu quero destacar também o diálogo com os trabalhadores do SUAS, né? Eu acho que no momento em que se organiza uma equipe de transição, há que ouvir os trabalhadores, né? E qual a avaliação que ele faz, né, do contexto, né, do funcionamento da política, dos desafios, das dificuldades. Acho que ouvir os trabalhadores do SUAS no município é uma outra tarefa muito, muito importante. E aí, conhecer também, né, toda a estrutura do sistema descentralizado e participativo da política de assistência social. Muitas vezes, o gestor, se é alguém que já está imerso na política de assistência, coisa que nem sempre acontece, né? Muitas vezes o gestor não é alguém que está no cotidiano da política e chega, né? E tem o desafio de fazer esse mergulho, de fazer essa imersão e tal. Então, conhecer como se organiza o Sistema Único de Assistência Social na sua estrutura
tanto em nível federal, estadual e municipal, é um outro desafio, né, da equipe de transição e do gestor que está saindo, de um gestor que está chegando, né? E aí, a Jucimere colocava a questão do conselho, né, e da relação com os movimentos. Eu acho que também o conselho, né, tem um papel fundamental no exercício do controle democrático dessa política, do processo de formulação dessa política, e ouvir o Conselho Municipal e ouvir também as organizações da sociedade civil que estão, né, imersas, né, nesse Conselho, movimentos e organizações de usuário, é outra tarefa muito importante para o gestor que está chegando, para uma equipe de transição, né? Aí, eu lembro que para nossa... Eu estive na transição aqui, aí eu fico lembrando da nossa experiência aqui na equipe de transição. Um dos momentos de maior aprendizado, de maior, assim, que mais nos forneceu elementos para conhecer, né, a situação e o contexto das várias políticas que estão nessa secretaria que eu estou aqui à frente, né, porque aí não é só assistência, é segurança alimentar, é moradia, enfim, mas foi o contato com os conselhos vinculados às setas aqui. E o Conselho, né, de Assistência Social, de modo especial, né, foi o diálogo que nós tivemos com o Conselho foi muito importante para saber dos problemas e das perspectivas que o Conselho, né, tinha com relação à nova gestão, para conhecer também as reivindicações. Então, acho que o diálogo com o Conselho é muito importante para que a nova gestão possa já, né, na transição, dialogar com o órgão de controle social. Mas, assim como eu acho que ressaltei o diálogo com os trabalhadores, há também que conhecer os movimentos, né, que existem no município, que têm uma incidência na política social, de assistência social, que tem um diálogo com a política de assistência social. Então, esse para mim, é um outro desafio, né, porque quando nós temos um conhecimento, uma aproximação, por exemplo, com organizações de usuário, nada melhor do que o usuário para dizer, né, do impacto, das necessidades, né, aquilo que está avançado, aquilo que precisa melhorar. Então, acho que esse diálogo com o usuário é muito importante, com o usuário e com os movimentos, né, de uma forma geral, é muito importante. E aí, bom, não sei, eu acho que uma outra, do ponto de vista da gestão estadual, né, uma coisa também a ressaltar é com relação no aspecto normativo, né, aquilo que o município ele pode estar demandando, né, da gestão estadual em termos de assessoramento técnico, em termos de cofinanciamento, né, de conhecimento de como tem se processado o cofinanciamento em nível da gestão estadual, né, quais tratativas, o diálogo, enfim, do município com a gestão estadual nesse aspecto do cofinanciamento, a inserção, né, na CIB, o funcionamento da CIB, que faz parte aí desse conhecimento da estrutura descentralizada, participativa e deliberativa dos organismos de gestão, né, que se tem no âmbito da política de assistência social. Então, buscar, no âmbito da gestão estadual,
os relatórios, as deliberações, as resoluções da Comissão Intergestora Bipartite, né? E o que a gestão estadual pode estar contribuindo com o município em termos de assessoramento técnico, em termos de uma agenda, por exemplo, de capacitação, né, dos trabalhadores do SUAS no município, enfim. Eu vou ficando por aqui, fico à disposição aí para novas questões, para ir a gente ir dialogando. Jússi, eu vou fazer uma complementação aqui, a eles colocou, e algumas inquietações que eu vi aqui nos comentários. Eu sei que a maior parte dos nossos municípios brasileiros são de pequeno porte, e que alguns encontram dificuldade para fazer uma transição, porque talvez quem ganhou foi a oposição, mas eu acho que nós precisamos ter o compromisso ético, compromisso mais ainda com o sistema, né, o sistema de assistência social, por fazer parte, por ajudar a construir tudo isso que é histórico. Então a gente não pode, vou usar uma expressão, a gente não pode deixar a peteca cair, né? Então acho que a gente tem que ter muito compromisso e o cuidado e o zelo enquanto gestores públicos, principalmente porque hoje a gente está gestor, amanhã a gente pode não estar. Eu acho que, primeiro, nós não somos gestores, nós estamos gestores, né? E aí, ao mesmo tempo que você está gestor, entregando tudo direitinho, isso vai possibilitar abrir portas para você, né? Você pode estar gestor, hoje eu estou gestor em Aratuba, amanhã eu posso estar gestor em qualquer município do estado do Ceará, em qualquer município do Brasil. Então eu acho que a gente tem que ter esse compromisso e mais ainda saber das nossas competências para que o sistema ele não possa ter quebras, ter falhas. Então, eu acho que talvez o SUAS não tenha avançado tanto, porque talvez de 4 em 4 anos há essas quebras. E a gente tem que acabar essa cultura da quebra. A gestão ela pode finalizar, mas ela é continuada. E a partir de uma transição bem feita, a gente vai conseguir ter os elementos necessários, principalmente no momento de crise que a gente vive, para construir cada vez mais um sistema que garanta direito. E a gente tem que lembrar, gente, dos nossos usuários, dos nossos beneficiários do SUAS. Esses é que serão os mais impactados. Então, a gente precisa lembrar dessas pessoas que precisam do Sistema Único de Assistência Social e que elas podem ser impactadas a partir do processo da gente não fazer essa questão da transição. Então, eu acho importante que a gente possa fazer, seja de pequeno porte 1, de 2, de médio porte, mas a gente tem que fazer aquilo que está na nossa competência enquanto gestor público, né? Que façamos aquilo que nos compete. Perfeito. Muito bom, gente. É isso mesmo. E se for impedido de ter acesso à informação, aí cabe recorrer ao Ministério Público, porque nós temos obrigações legais, né? Não é possível o gestor que está saindo apagar os arquivos, né? Tem uma documentação que ele tem uma responsabilidade de transição, então foram colocados aspectos muito importantes, secretária Iris, secretária Arimateia, né? Dicas fundamentais, né? Para nós seguirmos mesmo, e essa live ela está ultrapassando inclusive o seu objetivo, porque era um primeiro momento de sensibilização sobre a responsabilidade ética na gestão pública, mas já estamos tratando aqui de questões bem operacionais, bem técnicas. Até o Paulo aqui colabora, né, dizendo que seria importante fazer uma capacitação sobre orçamento, e o Paulo sempre participa aqui conosco. É verdade, Paulo, nós vamos... Tem proposta tanto do FONSES quanto do CONGEMAS de fazer, né, uma live estruturada, né, explicativa com relação à organização do nosso orçamento, assim como de outros aspectos da gestão pública. Quero agradecer vocês que estão participando, tem muita participação de todo o Brasil, né? Agradecer os colegiados estaduais que mobilizaram, né, em todo o Brasil, especialmente aí em Goiás, estou vendo muita gente participando, a Fabiana Arruda, né, que é do colegiado estadual, mobilizou muitos municípios, mas tem municípios aqui do Brasil inteiro, né, da Bahia, do Ceará, Paraná, São Paulo, Pará, Minas Gerais. Então é importante que vocês registrem o município que vocês
aqui representam, né, estão participando, para que nós possamos ter uma ideia da abrangência da nossa live aqui. Rosângela, agora nós queremos te ouvir. A Rosângela é consultora de assistência social da Confederação Nacional dos Municípios. Os secretários, nós estamos debatendo até agora, né, muitos podem ficar assustados, mas podem contar com o FONSES, com o CONGEMAS, né, e com a Confederação Nacional dos Municípios, né, para que possamos construir transições, né, muito eficientes, com muita responsabilidade. E a Rosângela vai refletir aqui conosco que providências finais para quem está saindo, né, são essenciais, como a prestação de contas, registro de atos administrativos, a documentação específica dessa política para entregar a gestão, né, que aspectos são essenciais. E para aqueles que estão encerrando, como é o caso do secretário Arimateia, que já mostrou aqui como que ele vai organizar a transição, feliz de quem assume, né, seu município, porque já vai receber bem organizado. Os que encerram, quais as recomendações técnicas da Confederação Nacional dos Municípios? Por favor, Rosângela. Obrigada, Jucimere. Eu gostaria de fazer só um parêntese aqui, pegando um ganchozinho aqui nos seus agradecimentos. Né, hoje eu recebi inúmeras mensagens muito positivas em relação a esse espaço aqui, né, que o CONGEMA já tem por tradição, né, compor. A Fabiane, que você acabou de citar, que é uma parceira incrível no COGEMAS Goiás, a Andressa no COGEMAS de Piauí, a Juscelene COGEMAS Rio Grande do Norte, né, e também registrar aqui que para mim é uma honra estar conversando, né, com a Iris, que também representa o meu estado. Eu sou do Rio Grande do Norte, né, então dividir esse espaço com o meu povo é sempre extraordinário, né, eu digo e repito, o Nordeste já salvou esse país e vai salvar mais uma vez, né, com muita honra, né, e muita garra. O Igor do Gessuas, o pessoal da SEDESI de Minas, né, o Paulo Pimenta, que é um amigo muito querido. Então, assim, isso só nos mostra o quanto o nosso trabalho é significativo e o quanto a gente vem construindo uma força, né, e um trabalho de base que é realmente o que a gente precisa desenvolver para realmente construir uma mudança, né, estruturante. Os colegas da Matéia, e aí eles já foram extraordinários aí, dando um pouco de um passo a passo, né, do que deve compor um processo de transição. E eu achei fantástico, porque tem elementos que são muito, digamos assim, pragmáticos, né, de se compor um relatório, mas a CNM foi um pouco mais além, porque nós trabalhamos numa perspectiva mais geral, né, em todas as áreas da administração pública, e nós elaboramos uma cartilha intitulada Último Ano de Mandato, né, onde alguns capítulos são dedicados exclusivamente a esse processo de transição. Inclusive, a Jamile e a Dani, né, pessoas maravilhosas que eu admiro muito, também já estão aí com esse material para compartilhar com vocês, né, tem o link para baixar o PDF. É um documento extenso, porque nós tratamos de todas as áreas da administração pública, mas muitos elementos se aplicam, obviamente, na área de assistência social, como o Arimatea colocou, a Iris também colocou, né? Eu destaco aí para quem tiver esse documento, a página 52, são cerca, né, de 27 atos administrativos que nós devemos cumprir num processo de transição. Eu entendo que é uma fala bem técnica, e os colegas já colocaram esses elementos, mas eu gostaria também de registrar que, do ponto de vista do profissional, do assistente social, é fundamental que a gente tenha introjetado, né, também os preceitos, os princípios, né, e as resoluções do Cefes. Também há um processo que é de uma categoria profissional que nós devemos respeitar, né, e cumprir de modo ético. Então, é importante considerar isso no processo de transição. E falando só um pouquinho dessa questão do relatório de gestão, né, que ele tem esse objetivo de também cumprir uma determinação legal, né, de um processo de avaliação das ações executadas na política de assistência social, né, para além desses elementos mais comuns à transição, eu gostaria de colocar sempre que o ano de 2020, ele completamente atípico em função, né, não só da pandemia, né, das questões sociais trazidas pela pandemia, né, as suas consequências sociais, mas nós estamos num processo, principalmente de 2016 para cá,
de uma queda muito grande, né, muito significativa, um corte muito significativo no orçamento SUAS, e isso tem uma consequência operacional muito grande. Então, a gente precisa repassar para as novas equipes, para os novos colegas de trabalho, se há um plano de contingência, aquilo que foi desenvolvido em função da pandemia, né, muitos municípios elaboraram esse documento, ele também precisa compor, né, esse relatório de gestão, esse processo de transição. Mas, sobretudo, eu acredito que, para além dos aspectos operacionais, a gente precisa refletir, muito de encontro que a Iris colocou, né, numa defesa institucional do que é a política de assistência social, para que aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, aqueles profissionais que vão compor uma nova gestão, seja por prefeitos e prefeitas recém-eleitos, seja por aqueles que vão continuar uma gestão, que é um número significativo também, né, mas que todo o processo é novo, né, por mais que seja uma continuidade, são elementos novos, né, é uma conjuntura nova, então acredito que a gente precisa refletir sobre a qualidade das ações desenvolvidas nos serviços socioassistenciais, né, nos programas, as condições e a capacidade de resolutividade que nós temos, né, frente às questões sociais. Eu acho isso fundamental, né, de se fazer uma reflexão. Por que isso é importante? Nós olhamos para a política de assistência social, para o Sistema Único de Assistência Social, de modo complementar, nenhuma ação é isolada. Então, a partir do momento que eu me disponho a pensar na qualidade das ações, eu reflito sobre o orçamento, sobre a necessidade, né, do orçamento para manter o mínimo, né, a gente hoje em dia fala do mínimo, né, em relação ao SUAS. Então, tudo isso a gente precisa passar para uma nova gestão de modo muito interligado, muito amarrado. Eles precisam entender a complementaridade de tudo isso, né? Eu preciso refletir sobre a interface, né, com as demais políticas públicas. Nós sabemos que, por anos, né, vivemos um estigma de que a superação de situações de vulnerabilidade e pobreza são responsabilidades da política de assistência social, e a gente sabe muito bem que falar da garantia de direitos é falar também de acesso ao SUS, é falar de acesso à educação, é falar de garantia, né, de moradia, de habitação. Então, pobreza tem um conceito muito mais ampliado, então a gente precisa também discutir a interface da política de assistência social com as demais políticas, principalmente para fazer a defesa do nosso orçamento, né, e mostrar a potencialidade, né, que essa política tem frente ao enfrentamento, né, não só das questões sociais, mas a defesa, né, da garantia de direitos fundamentais. Então, isso, para mim, é fundamental que se compõe esse processo de debate. Como os colegas colocaram, né, o papel do controle social, principalmente as deliberações das conferências municipais de assistência social. Não podemos nos esquecer jamais das nossas instâncias de pactuação, da defesa, né, desse processo democrático que integra o SUS, aliás, que é um elemento constitucional. Então, é preciso, por mais uma cultura que nos impediu, de modo democrático, né, o chamamento nacional, né, das conferências, nós tivemos uma resistência muito grande que deve ser respeitada e reconhecida, né, nos municípios, e é preciso repassar essas informações para as novas gestões, né, para os novos colegas que vão iniciar os trabalhos. E também a relação, né, a Iris fez uma fala fantástica. Como nós vamos entender o que é a política de assistência social, se não respeitarmos o lugar de fala de cada ator que integra essa política, né? Então, qual é a relação entre o Conselho Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal, né, o Fundo Municipal, as entidades e organizações que prestam serviços, né, no âmbito do SUAS? Então, é importante a gente entender como se dá essa relação, né? Tudo isso é uma relação para além de institucional, né? Como o Arimateia colocou, muitos municípios de pequeno porte têm uma dificuldade imensa, né, no processo de transição, porque as questões se tornam muito subjetivas e pessoais. Ética com muita força para esse debate, né? Porque, para além daquilo que eu suponho, é aquilo que o usuário demanda e a defesa da política pública assistência social. Então, essa relação com esses organismos é fundamental, né, de se compreender. Isso, para mim, acaba caminhando para a defesa, inclusive, né, para a construção e para a defesa da nossa capacidade de sustentabilidade enquanto política pública, né? É pensar o impacto social
que todas essas ações de modo organizado, estruturado, é essa defesa que nós devemos fazer, né? Como a Arimateia colocou, se eu entrego, por mais que eu não integre uma equipe de transição, mas se eu entrego essa documentação, se eu entrego do que é a política de assistência social no meu território, isso vai reverberar para além do como profissional, né? Isso vai impactar na continuidade, né, da oferta do serviço, na compreensão que os profissionais devem ter em relação ao orçamento, né? Se possível, sempre coloquem nesses relatórios um espelho, um desenho do orçamento, né, do governo federal para a política de assistência social, separado das transferências de renda, para que se entenda o real, assim, o retrato, a realidade, né, do orçamento SUAS, para a gente pensar como nós vamos planejar o 2021, como a Arimateia colocou, é um ano de planejamento, é um ano estratégico, é um ano em que nós vamos continuar vivendo as consequências sociais da Covid, então é preciso pensar e repassar para esses colegas, né, a forma como o município fez esse enfrentamento, a forma como ele executou o orçamento que ele recebeu para enfrentamento à Covid, porque isso vai reverberar no 2021, né, muito cuidado com essa questão da reprogramação de saldo, de recurso oriundo da MP 953, né, as portarias 478, 467 e 468 também, que foi recurso para migrantes, e também teve recurso para dar medida provisória 953 para comunidades terapêuticas, então é um guarda-chuva imenso, e nós precisamos ter isso muito bem organizado, para que a próxima gestão entenda o que foi feito, o que foi executado. Essa questão da reprogramação de saldo é algo muito delicado, porque as portarias não são claras quanto a essa possibilidade. A gente vive um recorte temporal muito bem colocado em relação ao decreto que institui situação de calamidade e emergência em função da Covid. Então, enquanto perdurar, né, este decreto, a gente tem uma segurança contábil e jurídica, mas isso precisa ser observado, né? Porque o recurso ele tem direcionamento, então ele responde a uma conjuntura, é um objetivo e uma finalidade. Então, atenção quanto a isso, né? Inclua isso no debate, nesse processo de transição. Eu sei que a gente tem aí mais um bloco, né, Cimeira? Já estamos aqui em 1 hora de conversa, eu sei que é maravilhoso, mas eu vou encerrar por aqui para que a gente possa seguir com essa reflexão sobre os aspectos éticos aí também desse processo de transição. Tá tão boa a sua fala que eu até deixei aqui desligado e fiquei te ouvindo. Muito bom. O pessoal tá gostando bastante. É legal que a Rosângela traga elementos, né, sobre gestão do trabalho, outras orientações éticas e técnicas, porque assistência social se faz com trabalho social, né? A principal entrega que nós temos nessa política é o trabalho social, né? E ele tem implicações éticas e técnicas, tem orientações externas também. Achei muito legal você trazer isso. São questões bastante importantes, né? A secretária Iris traz a ênfase no diálogo, né? No diálogo, na organização desse diálogo, na apropriação do que é a realidade do município, né? Do ponto de vista dos diagnósticos socioterritoriais, dos instrumentos de gestão, ênfase no diálogo com organizações, com movimentos, né? Essa discussão sempre permanente, que a assistência social é um direito, é muito importante que os gestores que estão entrando na assistência social tenham essa compreensão. Vocês estão entrando numa política essencial e transformadora de vidas, né? Rompe processos de violação de direitos, favorece o desenvolvimento de capacidades socioemocionais, né? Capacidade protetiva, garante segurança de renda, de sobrevivência, principalmente nesse contexto de aprofundamento da desigualdade, de ampliação da pobreza, da fome, né? Então é uma política transformadora, é uma política essencial, é um direito, né? Então nós precisamos discutir com os prefeitos, enquanto gestores, o lugar dessa política nas prioridades locais, né?
Ela é uma política que territorializa os objetivos do desenvolvimento sustentável, ela permite que o município, onde as coisas acontecem, os problemas acontecem, as soluções precisam ser pensadas, né? Ela é estruturante do sistema de proteção social. Importante que a secretária Iris também lembrou aqui, vejam, né? Muitas das políticas, Rosângela também falou, estão na assistência social, muitas das ações, nós atuamos de modo intersetorial, temos entregas específicas, e temos atuação intersetorial, porque os fenômenos, né, que expressam a desigualdade social, de gênero, étnico-racial, as vulnerabilidades, as violações de direitos são complexas, né, e demandam atuação de outros setores. Então, muito importante esse debate, um debate que requer competência, gestor que entra na assistência social precisa estar preparado, né, para agir politicamente e com competência, né, competência e compromisso. E agora nós vamos para o último bloco. Eu estou vendo várias participações aqui de todo o Brasil, né, trazendo sugestões, inclusive, para as próximas lives, para que nós possamos tratar, né, aprofundar alguns temas aqui. Com certeza faremos, acho que deixe a sua contribuição aqui também, dando sugestões, né? Assim nós vamos organizando os próximos diálogos. Bom, secretária Iris, assistência social, então, como temos debatido, né, até agora, política essencial, compõe, a secretária abriu sua fala dizendo isso, compõe, né, a proteção social mais ampla, se organiza de forma descentralizada e participativa, tem instâncias, ela organizou o conteúdo específico da proteção social não contributiva na Seguridade Social Universal mais ampla, né? E que mensagem, então, secretária, que para quem está chegando nessa política que é apaixonante, né? Que quando nós vemos os resultados, às vezes, até porque ela impacta nas subjetividades, né, políticas, nos vínculos, nos projetos de vida. Nós trabalhamos com essa ferramenta do projeto de vida, projeto coletivo, projeto no território, projeto para a cidade. Então é uma política, né, que encanta, e que por isso a Arimateia está dizendo, eu vou continuar, vou estar aqui, né, defendendo, atuando como consultor, atuando como secretário em outro município, está aí, né, Arimateia, contribuindo, está diretor do Congemas até março, então tem muito aí o que contribuir. Que mensagem fica, secretária? Qual o papel, então, né, e como que o Fonséias, eu vi que a secretária Leda de Sergipe também deixou uma mensagem aqui falando que os estados têm um papel muito importante nessa transição. Como é que, então, os estados se colocam nessa relação à disposição dos municípios em todo o Brasil, né? Como os municípios podem contar com essa corresponsabilidade e os desafios, então, nessa mensagem final, o que fica de mensagem inspiradora, inclusive, para quem está chegando nessa política? Então, né, os desafios eu acho que são enormes, sobretudo ser gestor no contexto dessa pandemia, né? Eu acho que foi bem lembrado a Rosângela e o Arimateia aqui, né? E Ju também tocou nessa questão. Eu acho que há uma diferença muito grande, né, entre a gestão municipal ou estadual dessa política pública até o ano passado e a partir de agora no contexto dessa pandemia, considerando que a nossa, né, com o pé no chão, é preciso considerar que mesmo que tenhamos uma vacina no início do próximo ano, né, muito provavelmente ela não vai se generalizar para 100% da população, né? E aí eu acho que nós vamos nos deparar sempre com o desafio dos impactos dessa pandemia ainda por algum tempo. E vai ser exatamente o tempo, né, de chegada da transição. Então, os estados que não estão em transição, pelo menos, né, nesse momento, tem um papel muito importante, né, no apoio, tanto no apoio técnico, a quem está saindo e a quem, né, na orientação dessa transição e para quem está chegando, né? Eu acho que no momento em que o gestor
a equipe de transição está formada, buscar, né, o assessoramento técnico, que é a obrigação da gestão estadual fazer aos municípios, né? Eu acho que é muito importante, porque cabe ao gestor estadual apoiar os municípios na estruturação e na implantação dos seus sistemas. Então, cabe, então, à gestão estadual, nesse momento, prestar esse apoio às equipes de transição, né, para que elas possam efetivamente se apropriar desse sistema. Acho que também, na minha fala anterior, coloquei a questão da comissão intergestora bipartite, então, se apropriar dessas decisões, né, conhecer a questão do cofinanciamento estadual ao município, então, como que se encontra, e aí a abertura do município para processar e para integrar se integrar ao município, repassar as informações sobre esse cofinanciamento estadual. Enfim, acho que no âmbito da gestão estadual, a realização, né, de espaços de formação, de capacitação das equipes, né, municipais será muito importante nesse momento, né? Sobretudo a partir do próximo ano, quando, né, a gente sabe, infelizmente, no âmbito do SUAS, a gente ainda não constituiu uma carreira no SUAS, né? Infelizmente, no âmbito dos trabalhadores do SUAS, né, a gente tem uma rotatividade muito grande, daí porque a conversa, o diálogo com os trabalhadores do SUAS nesse momento de transição é muito importante, né, porque muitas vezes, ou porque o contrato encerrou, ou por N razões, a gente sabe que nesse momento tem uma movimentação muito significativa nas equipes, né, e muitas vezes pessoas que têm um acúmulo, que foram formadas ao longo desse processo, né, da última gestão, acabam deixando, né, às vezes o trabalho na própria política de assistência. Então, esse encontro com os trabalhadores do SUAS nesse momento é muito importante também por isso, né? E até para que também a nova gestão possa conhecer as habilidades, as competências, ou ter uma primeira aproximação com isso, com os técnicos com os quais ela conta. Então, acho que essa aproximação com os técnicos é muito importante. E a gestão estadual tem um papel muito importante nisso, na medida em que, por exemplo, o Estado vem implementando, tem competência para estar fazendo a capacitação dos trabalhadores do SUAS. Então, de informar ao município, né, as capacitações realizadas, as possibilidades de oferta de capacitação para o conjunto dos municípios dos estados, né? No âmbito do FONSEAS, né, nós estamos trabalhando com essa possibilidade de realmente oferecer, né, alguns webinários, né, que possa capacitar, inclusive, as equipes estaduais, para que as equipes estaduais possam estar fazendo esse apoio técnico, fazendo o acompanhamento às equipes nos municípios nesse momento de transição. Oportunamente, né, deveremos, né, também em diálogo com o CONGEMAS, a gente está divulgando algumas ações nesse sentido. Mas ainda, né, então, no âmbito da gestão estadual, acho que a questão da capacitação também dos conselhos municipais, né, do apoio, do suporte também ao conselho municipal, para que esse possa acompanhar e monitorar as atividades da gestão que está deixando, né, e subsidiando aquela que está chegando. Então, acho que o grande desafio, eu voltaria, e na linha aí da questão que a Jucimere levantava, né, é essa apropriação da realidade, né, a realidade tanto do ponto de vista
social, econômica, da vida mesma dos usuários, de como essa pandemia impactou no crescimento da pobreza, da extrema pobreza, do cenário do acesso à renda ou do não acesso à renda, das desproteções sociais do município. Eu acho que esse diagnóstico da realidade socioeconômica e das desproteções no município e das proteções que o município já viabiliza. Então, acho que essa apropriação da realidade é muito importante, ao mesmo tempo, né, que procurar um diálogo sempre maior com o Conselho, aquilo que eu já tinha colocado, né? Eu acho que o Conselho, e ao mesmo tempo conhecer os impactos dessa pandemia para a política de assistência social, né? Eu acho que é um grande desafio também. Eu fico por aqui. Eu acho que a questão, acho que a esperança de que, né, nós tenhamos gestores, né, comprometidos com essa política, né, com a defesa do Sistema Único de Assistência Social, que a gente tenha, né, eu acho que a esperança tenhamos gestores, né, dispostos a organizar a resistência, né. Nós vivemos desde o ano passado com a organização da Conferência Nacional, né, Democrática, né, e ao longo de tudo que vivemos esse ano, né, um ano de muita resistência, sobretudo dos municípios, né. Eu acho que os gestores municipais que estão concluindo as suas gestões, né, mais do que tudo, eles sabem o desafio que foi ser gestor no atual governo, né, com o desgoverno federal que nós temos, uma descoordenação federal que nós temos do Sistema Único de Assistência Social. Sabemos que sustentar esse sistema com o desfinanciamento federal não está sendo fácil, nem para estados, nem para os municípios. E aí, eu acho que também dar a conhecer, tanto aqueles que estão saindo, né? Dar a conhecer às equipes de transição e aos novos gestores a real situação, né, dos embates e das lutas que estão sendo travadas na esfera municipal e na esfera federal para a defesa e para a permanência e sustentação desse sistema, é uma outra questão que é muito, muito importante os novos gestores tomarem pé, sabendo que o cenário que temos pela frente para a gestão municipal é de muita luta pela recomposição do orçamento. Aí toda a continuidade das lutas do Congemas, né? Enfim, da Confederação também, eu acho que Nacional dos Municípios, né, pela questão do orçamento na assistência social, é uma outra questão que eu vislumbro como um grande desafio, né, que precisará ser abraçado por esses novos gestores. E, no mais, eu acho que a expectativa de que venham novos gestores, né, dispostos a assumir a assistência social como política pública, como direito, né, defender esse sistema e essa estrutura, sistema público, que é o Sistema Único de Assistência Social, e tudo o que construímos até aqui para esse sistema. Bem, muito obrigada. Obrigada, secretária, pelas orientações, né, pela mensagem também de esperança de que gestores estejam nessa grande luta coletiva em defesa desse direito, né? Nós estamos no meio de uma pandemia que tem mostrado que esse caminho de Estado neoliberal que reduz direitos, né, por meio de contrarreformas, reduz o papel do Estado e o financiamento público, não é o caminho. Né? Esse caminho ele não é um caminho que leva, inclusive, à violação dos direitos, né, a um Estado
de morte, porque nós estamos perdendo muitas vidas que poderiam, né, ter sido evitadas, né, e toda a nossa solidariedade às famílias enlutadas, aos profissionais que estão na linha de frente. Então, é preciso investir em políticas públicas, em sistema de proteção social, né, e em reformas que reduzam a desigualdade. Então, esse é o diálogo que os gestores vão encontrar, esse é o cenário que vão encontrar. Eu queria destacar nessa última fala da secretária a importância de reconhecer as novas demandas. Tem demandas novas na assistência social, tem municípios que ampliaram muito os benefícios eventuais, né? Ampliaram e instalaram serviços, adaptaram serviços, então tem que se apropriar toda essa organização, essa dinâmica. Então é fundamental essa disposição, né, de estar à frente de uma política tão importante que defende vidas, que garante proteção social. Obrigada, secretária, pela sua contribuição. Nós vamos ouvir, então, a mensagem final também da Rosângela. Por favor, Rosângela, queria, nessa mensagem final, que você pudesse enfatizar, né, falou de forma brilhante, né, o compromisso ético que os secretários têm que ter. O gestor que está encerrando sua gestão, né, precisa fazer um balanço, né, sobre essa política, esses aspectos que foram discutidos aqui, precisa dialogar, né? Se não encontra espaço de diálogo com o gestor que está saindo, não é isso que nós esperamos, né? Tem outros atores que ele precisa conversar, a secretária Iris já falou aqui, se apropriar, né? O conselho, profissionais da área, entidades, né? E o CONGEMAS, os colegiados estaduais, as secretarias de Estado, né? Porque independente, como disse o Paulo aqui, de questão partidária, todos têm uma responsabilidade institucional, né? Então, o gestor que assume cumpre o último ano do PPA, do Plano Plurianual, e nós trabalhamos com o Pacto de Aprimoramento do SUAS, com cobertura progressiva de serviços, e estamos em meio à pandemia, serviços que foram reorganizados, novas demandas, né? Então, é preciso ter uma orientação e um trabalho bastante técnico e eficiente. O que nós podemos destacar como desafio, então, para os gestores, né? Qual a sua mensagem final para gestores que estão chegando aí na assistência social? Como se preparar para vir para essa política? Por favor, Rosângela. Obrigada, Juscimere. Achei brilhante essa pergunta, essa colocação, porque ela nos possibilita compartilhar com esses colegas que vão chegar à nova gestão, ou aqueles que vão dar continuidade, né? Em 2016, nós tivemos uma renovação muito expressiva, a gente pode dizer que foi uma eleição fora da curva, né? E agora, 2020, eleição 2020, nós voltamos para aquela curva da eleição anterior a 2016, então nós temos aí mais de 2.200 prefeitos que vão manter, né, o mandato, ou seja, os reeleitos, e mais temos mais de 3.200 que são novos prefeitos, novas prefeitas, né? O número, vale registrar que o número de mulheres, né, cresceu nessa eleição, o número de mulheres nas câmaras municipais também cresceu, mulheres negras, negros, mandatos coletivos, então há um crescente numa expressão, digamos assim, de uma união, né, social, como a Iris colocou, né, esse trabalho de base ele vem se fortalecendo e para nós ele ocorre no Legislativo e no Executivo Municipal. De toda forma, para os 5.560 e poucos municípios, né, ainda tem alguns subjúdices, né, tudo é novo, é um novo projeto, né, é um novo plano de governo, mas é importante que nós não deixemos de lado a conjuntura nacional, vamos falar do global para o local, mas vamos falar do nacional para o municipal. A gente não pode abrir mão daquilo que vem acontecendo na política de assistência social de 2016 para cá, principalmente 2019 para 2020 e o que está reverberando para 2021. E se vocês que estão aí nos ouvindo, que vão participar de um processo de transição, puderem levar para essas colegas, esse cenário, é importante que se destaque quais as normativas vigentes que vêm impactando no orçamento e no fazer profissional, na garantia da continuidade, né, da segurança de sobrevivência, acolhida, convívio, de toda essa estrutura que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, não deixe, né, de falar
da portaria 2362 de 2019, uma portaria que equaliza o orçamento, né, é uma portaria que nos conduz para um cenário caótico, né, em relação ao orçamento do SUAS. É preciso que essas novas gestões, ou essa continuidade, elas compreendam que recurso tem entrado nas contas e por que eles entram daquela forma, ou seja, por que entra menor, né, o que foi pactuado no âmbito do Pacto Federativo no SUAS, vamos dizer assim, que não está sendo cumprido pelo governo federal. Eles precisam entender essa lógica técnica, operacional, mas que tem um pano de fundo político, né? A nosso ver, na Confederação Nacional de Municípios, nenhuma fala técnica é isolada de um movimento político, pelo contrário, então a gente precisa entender que isso caminha junto, vamos falar, essa galera que está chegando aí precisa compreender isso também, então não deixe de falar dessa portaria, ela é fundamental, não deixe de falar do orçamento que o Conselho Nacional de Assistência Social aprovou para o SUAS e aquilo que apelou a 2021 prevê. Então, a gente tem aí uma sinalização de um corte de mais de 600 milhões. A proteção social básica, que está em 99% dos municípios, ela tem sido colocada em risco, né, desde de 2016 para cá, com mais ênfase, né, digamos assim. Então, é preciso entender, né, como nós vamos trabalhar os nossos níveis de proteção, como a Aires colocou, né, sem o orçamento, como a Arimateia colocou. Então, eles precisam se preparar para lidar com isso. Por quê? Eu vou olhar o orçamento do governo federal e vou olhar, né, o orçamento que o município tem e o que ele está propondo, né, para os anos seguintes. Então, isso tem que caminhar lado a lado. Por quê? Porque eu vou elaborar um plano municipal de assistência social para 4 anos, eu vou elaborar um plano de ação da assistência social, então eu preciso que todos esses instrumentos de planejamento dialoguem, né? Porque isso aí é a engrenagem, né, do nosso sistema. Se nós não tivermos conhecimento desses documentos, né, dessa conjuntura política, o nosso compromisso, a nossa capacidade, aliás, eu não sou muito fã dessa palavra não, mas vou usá-la, a nossa capacidade, a nossa condição de trabalho, né, e de fazer com que o usuário acesse seus direitos fundamentais. Eu tive um professor fantástico, o Faleiros, né, e ele sempre falava, quem garante direito é o Estado, nós somos vetores, nós viabilizamos acesso a esses direitos fundamentais, então isso fica comprometido. E por que isso é importante? A Iris falou muito bem das nossas instâncias de pactuação, além da CIB e da CIT, as conferências, né, e nós precisamos empoderar e fortalecer esses espaços que são os COEGEMAS, o COEGEMAS, né, e a partir do momento que a gente tem consciência desse orçamento e consciência da nossa demanda, a gente tem argumentos e força técnica e política para lutar por aquilo que é direito de cada cidadão que demandar o SUS. Então, o nosso recado é esse, né, no aspecto de incidência política, pensando no 2021, nós estamos num movimento muito forte pela aprovação do PL 4078, né, que estende o uso dos recursos de enfrentamento à Covid do ano 2020 para 2021. Então, são ações que vão reverberar aí, sem dúvida alguma, para as novas gestões, né? Como a Iris colocou, contem com a Confederação Nacional de Municípios. Para nós é uma honra estar aqui fortalecendo esses espaços, né, de base também, e ao lado de pessoas que eu admiro tanto, né, como a Arimateia, e ler aqui os meus colegas e minhas colegas aqui nos comentários. Então, um abraço, né, um beijo grande para vocês, sigam firmes e fortes, lembre que importa e cada espaço importa. E esse é o nosso compromisso ético. Muito obrigada, Dicimere, pela oportunidade. Estendo meus agradecimentos a toda a diretoria do CONGEMAS e a Dani e a Jamile, que me receberam com muito carinho, muito respeito. Muito bom. Puxa, a Confederação Nacional dos Municípios está muito bem assessorada, né? Uma assistente social brilhante, com um grande compromisso ético-político. Fez aqui uma fala fantástica, deu grandes orientações, né? Eu acho que saímos desse encontro com muita esperança, fortalecidos, né? Fortalecidos, assim, muitas manifestações agradecendo, falando da oportunidade desse momento. Queria também agradecer aqui a Valéria e o Luciano do Mato Grosso, que compartilharam a cartilha que a Rosângela fez referência,
para que vocês possam, né, se apropriar aqui desse conteúdo, fazer uso desse conteúdo. A Iris também se comprometeu aqui, né, em próximos diálogos e processos de orientação dos municípios por meio do FONSEAS, também do Consórcio Nordeste. Então, esse processo de apoio e de estarmos juntos, né, nessa luta coletiva em defesa do SUAS, hoje nós saímos com essa mensagem muito potente. Muito obrigada, Rosângela, pela sua contribuição, muito qualificada. Fiquei muito feliz de estar aqui com você nessa tarde hoje. E nós vamos ouvir o querido Arimateia, nosso secretário, diretor do Congemas, com a sua mensagem final aí, secretário. O gestor, ele é um agente político, né? Mais que um agente público. Hoje nós vimos aí o tamanho do desafio que é vir para o SUAS, né? Nós não saímos do mesmo jeito. Eu já estive em gestão estadual, já estive em gestão municipal, né? Fiquei por 4 anos aqui em Curitiba e realmente a gente não sai do mesmo jeito, né? Sai com aprendizados, sai e não sai mais da assistência social. E o secretário Arimateia também, só que vai para outros lugares, né? Lugares de luta, de atuação. O secretário chamou atenção para os municípios que ainda não elegeram seus prefeitos e prefeitas, né? Para que elejam aqueles e aquelas que defendem a assistência social, que defendem os direitos. Eu quero chamar a atenção para a fala da Rosângela, para essa agenda política, certamente o secretário vai finalizar, né, também destacando pontos essenciais, né, na assistência social. Nós não entramos na assistência social só para fazer gestão lá dos problemas locais e o recurso que tem. Nós temos que defender essa política, reconhecer o cenário, também as oportunidades, as fortalezas, né? Nós não temos só problemas, nós temos oportunidades. Rosângela falou vários avanços que tivemos nesse processo eleitoral, né, que é fruto dessa resistência mais coletiva. E é muito bem lembrado que gestor municipal precisa dialogar com a prefeito e prefeita para fortalecer as suas bases políticas junto ao legislativo por medidas ou por emendas revogatórias da emenda constitucional 95. Ela é um entrave para as políticas sociais, ela precisa ser revogada, né? E também a atuação política pelo orçamento, pelo piso emergencial e pelo orçamento 2021. Nós não tivemos ainda a comissão parlamentar mista, orçamentária mista implantada. Então nós precisamos, né, intensificar os nossos diálogos com os deputados, os prefeitos que assumem têm seus deputados de referência, né, para que defendam a assistência social, a saúde, a educação, a segurança alimentar, ou seja, a proteção social mais ampla. Secretário, então, qual que é a sua mensagem final, né, para quem está entrando nessa luta coletiva? É uma agenda municipalista, é uma agenda de direitos, né? Então, quais os desafios aí na sua mensagem final? Por favor, secretário. Primeiro, agradecer a todos os nossos amigos que estão aqui online com a gente, né, de todos os estados brasileiros, né, de todos os lugares, né, de encantos mil que a gente tem neste nosso querido Brasil. Em nome da nossa presidenta, né, Andréia, a gente agradece tanto a Iris, né, quanto a nossa querida Rosângela, que sempre eu tenho a satisfação de dividir espaço de debates e diálogos com elas, que sempre trazem elementos essenciais e mais ainda, né, ajudam a construir esse SUAS nosso, esse chão, né, que não é um chão fácil e que a gente vem arduamente garantindo direitos, apesar de tantos retrocessos, mas enquanto municípios, que é onde a vida acontece, aonde tudo se constrói, a gente vem nos desafios, fazendo com que haja realmente essa garantia de direitos. E eu acho essencial a gente relembrar que domingo tem segundo turno, que a gente precisa estar aí dedicado nas capitais a eleger candidatos que defendam a bandeira do Sistema de Assistência Social. E nós vamos precisar muito de todos os prefeitos brasileiros, eleitos e reeleitos, para que a gente possa pautar, né, os grandes desafios do SUAS, os grandes desafios da assistência social, né, para os próximos anos, né, na continuidade da pandemia, que a pandemia não acabou, que isso é um outro alerta, né, das desproteções sociais, do desemprego, e mais ainda do pós-pandemia, que eu acho que são
temas que são recorrentes e que a gente ainda vai ter aí um bom tempo com eles diariamente, batendo nas nossas portas, das nossas secretarias. Os diversos desafios, eu acho que a Josi já trouxe aqui, a revogação da emenda constitucional 95, ela deve ser dita e para já. Eu acho que a gente tem que fazer essa cobrança. Eu acho que é um movimento municipalista que tem que ser taxado como bandeira principal, né? Não podemos mais continuar com a emenda constitucional 95, não podemos mais continuar com a portaria 2362 da equalização dos recursos. A Rosângela foi em cima, eu acho que vocês devem colocar isso no checklist de documentos a entregar aos próximos gestores, para que eles compreendam que os recursos estão... Uma portaria que não houve diálogo, atuação com a CIT, para se discutir como é que se redesenha um novo SUAS. Nós queremos redesenhar um forte, um SUAS que tenha mais vagas, que tenha mais serviço, que chegue mais próximo da população. Eu acho que, além da revogação da emenda constitucional 95, nós precisamos revogar também a portaria 2362, que é um ato ministerial. Então, nós precisamos que os nossos parlamentares cobrem isto, que ele revogue esta portaria, certo? O discurso de que nós precisamos respeitar as questões orçamentárias e fiscais, esse discurso, ele não é um discurso que garante direitos, né? Eu acho que enquanto a gente continuar que a nossa população merece, então acho que nós precisamos ressaltar mais ainda. Sem sombra de dúvida, um outro grande desafio é o piso emergencial, né? Que nós temos uma lei tramitando, então nós precisamos que esse piso emergencial seja aprovado. Isso vai qualificar cada vez mais e incrementar mais recursos dentro da política de assistência social, assim como aconteceu na cultura e em outros setores. Nós vamos também emergencial para a assistência social, né? A PEC do 1% também é uma bandeira, é um desafio nosso. Acho que a gente precisa que ela seja aprovada, que a gente possa ter recursos para os nossos serviços. O orçamento da assistência, as pessoas também precisam de orçamento de benefício, e existe um orçamento do serviço, programas e projetos. E o orçamento que mais sustentado a gente precisa garantir que esse orçamento ele possa ser, mais do que nunca, garantido e respeitado, né? E aí, com a PEC do 1% para assistência social, né? Precisamos também pensar e deixar esse desafio da necessidade desta recomposição orçamentária para o SUAS, né? Que nós temos a necessidade, nós tivemos uma redução de mais de 60% dos repassados para os municípios. O quanto esses 60% não impactaram na entrega de serviços e benefícios, programas da política de assistência social. Então, é uma reflexão necessária, emergencial, que precisa ser feita diariamente e principalmente agora nesse momento de transição. E vale ressaltar, como o Paulo Pimenta colocou aqui, nós tivemos vários parlamentares que levantaram, eleitos vereadores, que levantaram a bandeira da assistência social. Então, vamos colocar esses nossos trabalhadores. Aqui no Ceará, nós tivemos diversos trabalhadores que estarão, a partir do ano que vem, nas câmaras municipais, e que esses trabalhadores possam defender e levantar a bandeira da assistência social, qualificando ainda mais o orçamento municipal para o SUAS, né? A gente precisa compreender também que o orçamento, existe o financiamento por parte da União, por parte do Estado, mas também o município precisa financiar os programas, projetos e o essencial, que são os serviços da política de assistência social, né? Então, eu acredito que, apesar de todas as questões, a gente tem avançado bastante no compromisso de lutar pelos direitos. Eu acho que a gente tem entrado em diversas trincheiras em busca, né, das vitórias, e a gente tem tentado
conquistar cada dia mais e avançar. Aos gestores que permanecerão, né, nosso sucesso continuado aí para vocês na gestão, busquem garantir cada vez mais direitos. Aos novos gestores que estão entrando, que possam participar fortemente, né, possam se capacitar, se não forem trabalhadores, técnicos da área, mas que possam se capacitar, possam se apaixonar pelo Sistema Único de Assistência Social, assim como eu me apaixonei, né? Eu não era da assistência social, mas acabei virando aí um grande apaixonado pela assistência social. Então, estudei de verdade, fiz as tarefinhas, me matriculei na escola do SUAS, e dessa escola, depois que a gente bebe essa água, a gente não sai mais. Então, a gente precisa fortalecer, né, mais ainda que os estados possam fortalecer esse processo de formação, capacitação, né, dos nossos trabalhadores, que são essenciais, que constroem diariamente nos equipamentos, nos CRAs, nos CREAs, no centro POP, nos acolhimentos institucionais. Enfim, todos os trabalhadores que juntos constroem essa política pública, né, eu acho que são diversos desafios. E dizer que nós estaremos presentes aqui, independente de estarmos ou não gestor na assistência social ou em outra política pública, né? Estaremos juntos nessa luta, que é uma luta que é diária, gente. Trabalhar no sistema de assistência social é uma luta diária. A gente tem esses grandes desafios, né? Deixo aqui meu abraço. Ainda a gente tem muitos diálogos pela frente, ainda vocês vão me ver mais alguns diálogos por aqui. Nosso agradecimento especial, né, a todos vocês que sempre estão aqui com a gente. E, para finalizar, eu acho que eu vou até esqueci aqui, eu vou colocar algo, né, é muito conhecido o Paulo Freire, mas a gente precisa colocar isso para a gente se fortalecer cada vez mais, né, que é a história do esperançar, né? Então, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com o outro para fazer de outro modo. E que a gente possa se juntar com os outros que vão assumir, né, para a próxima gestão, para fazer de um outro modo, de um modo melhor, que a gente possa se juntar com os que ficam para fazer de uma forma cada vez melhor. Então, nosso muito obrigado, um abraço fraterno da diretoria. Jussi, muito obrigado, como sempre, você é maravilhosa, é incrível, né, Iris? É a nossa adotada do Nordeste, né? Ela é uma mulher incrível, a gente agradece. A Rosângela, que sempre participa aqui dos nossos debates do Ceará, porque é outra mulher maravilhosa, né? Então, na verdade, eu sou o cravo entre essas lindas flores, né? Eu fico aqui lisonjeado em estar nesse debate com vocês, viu? E eu sou eternamente fã de vocês. Muito amor no coração, gente. E vamos esperançar, viu? E não esqueçam, nesse domingo, gente, vamos também esperançar nas urnas, nas capitais, né? Fortaleza é Sarto 12, São Paulo é Bolos, e em Porto Alegre é Manu, gente. Não esqueçam, viu? Avante, que o SUAS é esse movimento lindo e a gente está junto, né? Avante SUAS, somos todos SUAS. Maravilha! Viva! Viva o SUAS! SUAS resiste, SUAS é forte e, em parte, essa força vem da força das pessoas que não só escolhem o SUAS, são escolhidas, porque tudo também é uma construção social, faz parte da nossa trajetória de vida, estar nesse lugar, e fazer parte de um projeto, que é um projeto tão lindo, né, que defende direitos, que defende uma sociedade emancipada, sem nenhum tipo de desigualdade. É uma sociedade emancipada, ela depende de processos políticos até alcançar esse horizonte. E você, secretário Arimateia, com toda a sua generosidade, né, nos encantou nesse dia de hoje, como sempre, né, trazendo de forma muito qualificada
de forma muito objetiva, qual é o lugar do gestor nesse trabalho, né, de gestão e nesse papel político, né? Então, hoje eu fiquei muito feliz de mediar esse debate aqui, de conhecer a Rosângela, muito encantada, né, com a sua discussão aqui. Bom, Iris também, já sou apaixonada faz tempo, e o Arimateia também, então sou uma apaixonada por vocês e fiquei muito feliz com o debate. Que bom que vocês ficaram até o final. Quem participou aqui também demonstrou sua gratidão, aprendeu muito, compartilhou, disse o lugar de onde fala, vem e atua em defesa dessa política. Eu acho que nós cumprimos com essa tarefa de fazer um bom debate sobre a grande política e sobre assistência social, sobre o que nós defendemos. Um debate que possibilitou reflexões sobre os desafios da administração pública, trazendo para a assistência social o que é preciso para o gestor que encerra a sua gestão e aquele que chega na assistência social, trazendo recomendações éticas, técnicas e políticas, um importante debate que fizemos hoje aqui. E eu concluo pedindo para que vocês que participaram disseminem esse vídeo, é um vídeo também que orienta os gestores, disseminem, partilhem esse conhecimento, essa partilha tão generosa de quem hoje esteve aqui, Arimateia, Iris, Rosângela, muito obrigada. Nós encerramos a nossa live de hoje, agradecendo muito a participação de vocês. Assistência social é uma política essencial, é um direito do povo, com financiamento público e participação popular. Muito obrigada e até a próxima. Beijo, gente. Valeu, hein? Muito bom. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima.